Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana, aí, chegando no mês de setembro. A primavera está aí daqui a pouco, né? Está às portas. E vamos de imediato ao nosso movimento empresarial, aqui no nosso Economia e Desenvolvimento. Bom, nesse espaço eu estou recebendo aqui a visita do Lisandro Silveira Soares. Lisandro, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui. Satisfação. Eu sempre digo assim, ó, nesse programa tem que ter pelo menos mais um careca, porque só eu não dá, né, tio? Então, obrigado. É isso aí. Tu vem fazer uma parceria e vem compartilhar comigo aqui também. Exatamente. Né? Tá bom. Obrigado. E aqui do meu lado também a Loni Mazeiki. Eu não gosto de dizer, porque eu erro sempre, né? A Loni Maleitsky, obrigado, Loni, pela tua presença aqui. E um ano importante, esse que daqui a pouco nós vamos conversar com a Loni, que é a questão da eleição no Conselho Regional de Contabilidade. Eu, como economista, tenho muitos amigos e acompanho o trabalho dos conselhos de economia e de contabilidade. Está na hora dos contadores dar uma guinada, uma virada para expandir, para oxigenar o Conselho de Contabilidade. Todas as empresas precisam disso, assim como nós também precisamos, né? Nos manter, de repente, oxigenar nosso corpo, nossa mente, então precisa-se... Mas vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Lisandro, eu quero conversar contigo sobre a questão da importância, né, da empresa contábil dentro do mercado que nós trabalhamos. Silvio, como empresário contábil, nós passamos por muitas mudanças tecnológicas. E todos os empresários a nível mundial sofrem essa demanda. E quem não se atentar às mudanças começa a ficar obsoleto no mercado. E, infelizmente, os colegas que têm o típico escritório de contabilidade não entenderam que o escritório já deixou de ser a ferramenta principal do trabalho e passou a ser uma empresa de contabilidade. Nessa mutação de escritório de contabilidade para empresa de contabilidade, os colegas ficaram muito desprovidos de uma visão empresarial. Então, me parece que no mercado de contabilidade, ele está muito aquém das empresas de advocacia, como por exemplo. A advocacia avançou muito com seus escritórios, suas estruturas, inclusive a área tributária, e pegou uma grande fatia da contabilidade. Na questão de revisão de tributos, na questão de agregar valores. E nós, profissionais da área de contabilidade, ficamos observando o mercado mudar e nada fizemos. Então, uma empresa de contabilidade, ela é mais tecnológica do que o antigo perfil de escritório. E esse mercado está sobrando. Existe hoje uma demanda muito grande para profissionais da área de contabilidade que entregam mais do que a escrituração. Existe um mercado hoje flutuando, dizendo o seguinte: eu preciso de uma empresa de contabilidade que me atenda às minhas demandas. E os colegas não estão observando essa mudança. E o mercado empresarial estão solicitando esse serviço. E, infelizmente, nós, da área contábil, sofremos bastante, porque existe uma demanda grande para poucos e muitos colegas estão sem demanda. Então, estão sofrendo com o impacto da mudança. E essas empresas de contabilidade não é mais apenas escrituração, demonstrativos. Precisa entregar o algo a mais para o empresário. Interessante, né? Eu, como economista, eu acompanho muito a contabilidade, que é uma grande arte. A contabilidade é uma arte de administrar e fazer com que a empresa ela possa ser criada, desenvolvida e se tornar próspera e abundante e fazer o seu papel na comunidade. E eu vejo, assim, por exemplo, que a deficiência começa lá na faculdade, né? Muito. Na questão do ensinamento, na questão da qualificação do profissional. E nós temos cursos aí hoje, né, que qualificam o profissional de contabilidade, e aí eu acho que isso aí que o contador, o pessoal que trabalha nessa área, tem que visar. Como tu falaste, o mercado existe, ele é amplo e restrito, né, está aí precisando desses profissionais, mas o profissional tem que estar preparado. Exato. A percepção que eu tenho é que existe uma limitação na área territorial para o operador da contabilidade, como se fosse uma crença limitante, que desde a formação, desde os primórdios da sua profissão, limitou-se aquele serviço básico. E com isso começa a dizer que existe uma demanda muito grande, mas não existe o reconhecimento na área de honorários. As empresas não querem pagar pelo serviço aquilo que deveria pagar, mas não entregam mais nada do que o básico. Então, se existe hoje a lei da oferta e da demanda, existe hoje uma demanda, existe pouca oferta, a gente sabe o resultado. É verdade, né? Muito bem, olha aqui, ó, esse é um aspecto importante da área de contabilidade, mas este ano, particularmente, nós temos um evento importante aí que
vai, de certa maneira, agregar e mostrar o caminho que o sindicato, aliás, que o pessoal da área de contabilidade vai tomar, que é a questão da eleição no Conselho de Contabilidade. Para falar sobre isso, Loni, chapa 2, né? Tu representa a chapa 2 nesta eleição do dia 13 de novembro, é isso? Sim, Silvio. Bom dia, Silvio. Bom dia aos telespectadores. Então, eu quero comunicar com muita alegria e muita satisfação que para todos os meus colegas contadores e técnicos em contabilidade, que no dia 13 de novembro de 2023 nós teremos a nossa eleição. E eu sou a responsável pela chapa 2 e estou aqui juntamente com o meu colega Lisandro Soares para iniciarmos então a nossa campanha da chapa 2. Então, eu estou aqui porque ser contadora é minha missão de vida. Eu estou aqui porque eu tenho um compromisso com a minha profissão, com os meus colegas e com os meus amigos. Nós somos a chapa 2 da renovação, da esperança e da ação. E, nesse sentido, nós esperamos contar com todos os contadores e técnicos em contabilidade. Muito bem. Eu vou aproveitar a tua presença aqui, Lisandro, também para falar sobre isso aí um pouquinho, sobre a questão da eleição. Se fosse te dado aqui a oportunidade de dizer um argumento, um deles, tem vários, né? Pelos quais o pessoal da área de contabilidade tem que apostar na chapa 2, qual seria esse? Prosperidade. Se é uma palavra que eu poderia dizer hoje para a chapa 2, chama-se prosperidade. Porque a prosperidade precisa ser toda ela estruturada no ecossistema. E prosperidade, muitas pessoas que acham que é só ter dinheiro, não. Não é. A prosperidade ele é um conjunto de elementos positivos para que o dinheiro seja apenas uma consequência, não um objeto, né? Então a chapa 2 da renovação está chegando com propostas de trazer a prosperidade para nós, profissionais da área de contabilidade. Porque a prosperidade, ela se faz dentro de um conjunto de elementos e fatores. E esses elementos e fatores chama-se gestão. E a chapa 2, ela é expert em gestão na demanda profissional. Loni, para encerrar, um recado final para o pessoal votar, apostar na chapa 2 da eleição do Conselho. Sim, então vocês podem, por enquanto, entrar em contato comigo através do meu Instagram, que é @LoniMaletsky, e também com todos os nossos colegas da chapa pelo interior do estado todo. E em seguida nós já teremos o Instagram próprio da chapa, onde os colegas poderão se comunicar. Perfeito, obrigado pela presença de vocês aqui, obrigado Lisandro, obrigado Loni. Muito obrigada, Silvio. Um alerta, assim, um camarada que acompanha há muitos anos essa questão do Conselho, é necessário a oxigenação. Todo organismo vivo ele precisa se oxigenar para poder se renovar. E a renovação, neste momento, é importante para o pessoal do Conselho Regional de Contabilidade. Aposte nisso e você vai ter uma grande surpresa. Sobretudo nessa questão de prosperidade, porque a prosperidade não é só ter dinheiro. Tem muita gente que só tem dinheiro e não é próspero. E são miseráveis. E são miseráveis. Obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Muito obrigada, Silvio. Olá. Em Eclesiastes, o pregador, está escrito que não será o mais veloz que ganhará a corrida, nem o soldado mais valente vencerá uma batalha. Muito menos as pessoas mais sábias terão o que comer e nem as mais inteligentes ficarão mais ricas. Nada disso conta se estivermos dessintonizados com Deus. O avanço da ciência, as tecnologias modernas, técnicas, facilitam a vida, mas não garantem a felicidade. Daí ter Wernher von Braun, perito americano da exploração espacial, ter dito: nosso presente e futuro dependem mais do espírito que da ciência. Sim, pena que milhões só cuidam do corpo e sequer consideram a própria existência do espírito. Vivem num vazio sem sentido, sem perspectiva e sem conserto. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica.
nós estamos aqui no Caixeiros Viajantes, numa jantar baile dos 78 anos de fundação do Sindimóveis. Sindimóveis, que é o Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul, que desempenha um papel extremamente importante na sociedade gaúcha. Do meu lado, o presidente Armando Fontoura. Armando, parabéns, Sindimóveis, 78 anos. Voltando ao jantar baile, voltando à comemoração. Agradecer a presença de todos aqui, agradecer a presença, Silvio, aqui, nesse nosso baile de comemoração, 78 anos da nossa Carta Sindical. Nós, na Semana do Corretor, agora, voltamos a fazer, depois de vários anos, a última vez foi em 2014, se não me engano, Silvio, tá? O sindicato teve essa dificuldade toda aí, e agora, quando eu assumi a entidade, em 2019, estou no segundo mandato, a gente conseguiu botar as contas da casa em dia, e agora estamos fazendo voltando todas as festividades que a gente sempre fez. 41 anos fazendo as festividades, né? Dizer também que hoje, na verdade amanhã, dia 27, 61 anos da nossa lei, da lei 4116, e também da lei 6.530, 45 anos, tá? Então o sindicato agora volta com tudo e para fazer pelo corretor de imóveis, tá? Para isso essa grande festa aqui, convidar todas as entidades de classe aí para estar junto conosco e os corretores de imóveis que estão hoje comemorando mais essa data aqui, com esse baile que vai ser maravilhoso aqui hoje, essa janta e baile maravilhoso. É uma satisfação estar aqui e parabenizamos aí todos os corretores, né, de imóveis, uma profissão maravilhosa, rentável, que deixa todo mundo feliz, né? Desde que corra atrás do seu objetivo, né? Então, uma satisfação aqui, né? Eu que já fui diretor do Cresci RS 2004, 2006 e delegado do Sindimóveis, né? Por um bom período. Exato. E temos aqui uma satisfação. Hoje eu estou como conselheiro efetivo, já estou na terceira gestão, né, do Cresci, e é uma satisfação estar aqui com vocês, principalmente com o presidente aqui, Armando Pinto, do Sindimóveis, que foi de onde surgiu, que foi a nossa regulamentação, né, partiu do Sindimóveis. Isso é uma satisfação estar aqui, né, com vocês, e parabenizo aí a todos os corretores novamente. São dias de muito trabalho, né? Muita dedicação. Eu tenho acompanhado de perto o empenho dessa administração e temos que ter também, nesses entremeios, os momentos de confraternização. Então, estamos aqui hoje de alegria, exatamente. Mas são momentos realmente de muito trabalho. Então, temos que conclamar toda a categoria para que compareça, para que se faça um presente, né, nas nossas chamadas e, enfim, caminhamos todos juntos, né? É um grande prazer e uma honra estar aqui com os amigos do Sindimóveis e especialmente com esse presidente que nós entendemos que ele, como eu, somos os sobreviventes do sindicalismo. Mas eu tenho uma admiração toda especial pela diretoria do Sindimóveis e especialmente pelo presidente Armandinho, porque ele pegou o Sindimóveis, costumo dizer, no perigeu do sindicalismo. E ele lutou bravamente e hoje, pelo menos dentro das sístoles e diástoles do sindicalismo, ele conseguiu montar essa festa muito bonita, com muitos corretores, autoridades, etc., e que isso faz com que o Sindimóveis tenha um prenúncio de um futuro maravilhoso, porque é gente como o Armando que levam as coisas para frente, especialmente numa época em que o sindicalismo, às vezes, é colocado em xeque, porque há quem diga que o sindicalismo não faz nada, etc., etc., e que é pelo contrário. É o sindicalismo que tem protegido a sociedade brasileira. Porque se não fosse a força do sindicalismo, muita legislação, muita resolução teria prejudicado a sociedade. E é então que a nossa presença aqui é uma homenagem ao Armando e à sua diretoria, porque eles merecem esse pleito de admiração. E eu espero
que tu continue muito tempo na presidência, porque é uma gestão admirável e profícua. E também gostaria de dizer que estamos juntos na defesa do sindicalismo e da sociedade brasileira. Eu felicito o sindicato por esse evento. É muito feliz de vir aqui hoje. Eu que tantas vezes estive aqui na condição de dirigente do sindicato, assim como o Armando Pinto Fontoura, isso muito nos alegra, porque eu sempre dizia para um falecido presidente da casa que o importante é a gente manter a casa andando. Se a gente tem mais sucesso ou menos, isso é irrelevante. O mais importante é a gente manter o pessoal agregado, né, junto do Sindimóveis. O Sindimóveis tem que ser um catalisador. Uma satisfação para nós estarmos aqui junto com a comemoração deste sindicato tão importante para a profissão, mas não apenas para os profissionais, e sim para toda a sociedade. Porque uma legislação que defina os papéis, proteja ambas as partes, realmente é muito importante. É um enorme prazer estarmos aqui prestigiando esse grande evento, um evento de suma importância para o mercado imobiliário, que reúne grandes corretores de imóveis, ciceroneados pelo nosso presidente Armando, na qual nós temos muita honra de estarmos presentes, representando o Cresci, representando o presidente Márcio Binzeli. E com certeza é um momento de festa, é um momento muito oportuno dentro do mercado imobiliário, um aquecimento muito grande e uma categoria muito relevante dentro do mercado imobiliário. De estar presente aqui com vocês e participar dessa festa que está, meus parabéns, presidente, está muito linda mesmo, né? E comemorando também o Dia do Corretor de Imóveis, né? Eu que faço agora em outubro 30 anos de corretagem, onde eu brinco que toda a família vem da corretagem, onde eu tenho meus pais que são corretores, meus irmãos, meus tios, meus primos, né? Vindo lá de São Gabriel, até chegando aqui em Porto Alegre, hoje já está até no litoral já, a família Maciel. Né? E, presidente, novamente queria me parabenizar por essa excelente festa, por essa excelente iniciativa de nós voltarmos com aquelas grandes festas que nós estávamos acostumados a ter. É um prazer estar com vocês, confraternizando com a categoria. Precisamos que o sindicato retome cada vez mais. Tem apresentado nos últimos tempos, com o teu retorno, um significativo resposta, né? Confiamos em ti. Hoje simboliza um dia muito especial, o nosso aniversário, 78 anos. O sindicato da onde eu vim, hoje estou lá representando também o sindicato lá no Conselho, no Cresci. Quero dizer que nossos relacionamentos cada dia fluem melhor. Mais uma vez você está mostrando a pujança dos corretores de imóveis, tá? Então é mais um ano que marca, né, a data de vocês, espetacular. Eu sou apaixonada por ser corretora de imóveis, sou casada com corretor de imóveis, fazendo uma propaganda para a Maciel Imóveis. A Maciel é a nossa imobiliária mãe, que nós atuamos, que nós confraternizamos, e é lindo, né, quando a gente faz algo e ama e se sente realizado. Eu me sinto lisonjeada de estar nessa festa, muito obrigada. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui comemorando com o Armando e os 78 anos dessa entidade. Uma alegria muito grande pela consideração, pelo carinho de estarmos aqui presentes e te parabenizando. É uma alegria também para nós que trabalhamos na BOSS, estar aqui confraternizando contigo, Armando. Meu muito obrigado também. É uma felicidade imensa para nós estar aqui, pela parceria, o companheirismo de vocês, e parabenizar vocês mais do que nunca nesses 78 anos. Para nós da UGT, Armando, é uma grande satisfação poder estar aqui nessa noite. Poder prestigiar os 78 anos do Sindimóveis, para nós é motivo de grande satisfação. E mais satisfação ainda é poder encontrar aqui o Salão do Clube Caixeiros Viajantes lotado de corretores e de corretoras de imóveis de todos os cantos do estado do Rio Grande do Sul. Para nós é extremamente importante poder ter o Sindicato dos Corretores de Imóveis entre os filiados da UGT. Para nós é um motivo de extrema satisfação poder compartilhar de uma noite importante, onde a gente rememora um pouco da história do sindicato. É com muita satisfação que estamos aqui comemorando no Caixeiro Viajantes
78 anos da entidade do Sindimóveis, o Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado do Rio Grande do Sul. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar todos os colegas corretores do Estado do Rio Grande do Sul pela data do Dia do Corretor, dia 27. Corretor de imóveis, profissão fundamental, corretor de imóveis. Parabéns, pessoal. Faltam palavras para dizer e descrever o sentimento que paira nas nossas cabeças hoje. A razão do sindicato existir é a profissão de corretor de imóveis, e nesses 78 anos da existência do sindicato, não tinha como fazer diferente a não ser uma festa singular. Muito obrigado, Sindimóveis, e muito obrigado à profissão de corretor de imóveis que nos deu tudo até hoje. Quero parabenizar por esse excelente evento que engrandece a categoria, né? E desejar que agora de 2023, 2024 continue com sucesso, desenvolvimento, e que a gente busque novas legislações que nos amparem, porque a força sindical é muito importante para o desenvolvimento profissional nosso. Muito boa festa. Parabéns a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro, temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Bom, nosso Economia e Desenvolvimento está recebendo uma vez mais aqui essa semana a visita do Rafael Mortari, da Mortari Bórico. Rafael, obrigado uma vez mais pela tua presença aqui, porque sempre quando tu vens aqui, é interessante isso. Como eu sou um cara especializado na área de mercado de ações, fui lá atrás, e isso desperta muita atenção das pessoas, porque na verdade tem muita gente que não sabe, não tem conhecimento do que é o mercado de ações, do que ele é importante para a economia. Tem muitas pessoas que compram em várias empresas, conhecem várias empresas e não sabem que essas empresas, de certa maneira, ou elas nasceram ali, ou elas se sustentaram ali e evoluíram através do mercado de ações. Por isso que ele é importante. Mas é claro que esse mercado de ações, né, Rafael? Obrigado pela tua presença. Esse mercado tem muitos problemas, tem riscos e tal. Ali acontece muitas coisas desagradáveis, né, que acabam atingindo empresas famosas, empresas que têm um emblema todo, né, de ponto de vista de respeitabilidade no público. É o caso das Americanas, né? O que houve com as Americanas? Exatamente, Silvio. Obrigado mais uma vez pelo espaço aqui. E bom, caso Americanas, eu diria que ele é emblemático, né? Conforme a gente conversou já no programa passado, existe uma linha do tempo onde os acionistas eles não tomaram nenhum tipo de atitude para se ressarcir dos prejuízos, e aí depois veio o caso da Vale, da Petrobras, onde alguns institucionais e alguns pequenos acionistas conseguiram litigar contra a empresa. O caso do IRB Instituto de Resseguro do Brasil. Instituto de Resseguros, e agora o caso de Americanas. Bom, Americanas, o que foi que aconteceu? Basicamente, para eu não entrar na questão mais técnica aqui, que é uma questão de risco sacado, enfim, e todas as problemáticas, existiu uma fraude na empresa. Ponto. Basicamente é isso. Existiu uma fraude que se perpetua há 6 anos no mínimo, comprovado 6 anos, mas que potencialmente está acontecendo há 10 anos. Em conluio, o que está se chegando à conclusão com empresas de auditoria e seus administradores. Então, assim, como que os controladores, como que a empresa de auditoria, como que os seus administradores não sabiam que
existia um rombo de 20 bilhões de reais. 20 bilhões. 20 bilhões de reais comprovado. Eles estão estimando que o rombo pode ser de 40, 50 bilhões. Então está inclusive tendo uma CPI agora e várias investigações em andamento. Mas o que acontece é, o pequeno acionista comprou a ação de Americanas acreditando, né, até porque os acionistas de referência, que é chamado hoje, grandes empresários conhecidos, eles, se eles são os acionistas de referência, eles que investem, eles que fazem a gestão da empresa, é uma empresa que é sólida, uma empresa muito bem gerida, né? Mas não foi isso que aconteceu. Então, basicamente, aconteceu uma fraude, uma das maiores fraudes corporativas do Brasil, onde se perpetua há no mínimo 6 anos, potencialmente a 10, e que já existe um cálculo que confirma que foi um rombo de 20 bilhões de reais, mas que pode se chegar a 50 bilhões de reais, dependendo do final das investigações. Então, é algo que aconteceu que é grave, fere muito a confiança dos acionistas e, conforme a gente tinha conversado também no programa anterior, é uma empresa listada no Novo Mercado. Então, para tu veres que o Novo Mercado, pro pequeno acionista, que deveria ser o Novo Mercado só, explicando, ele é o mais alto grau de confiança e de governança da B3. Existe nível 1, 2, enfim. O Novo Mercado, ele deveria ser o suprassumo da segurança e da credibilidade na Bolsa. Claro. E não foi isso que aconteceu, né? Na verdade, né, esse tipo de procedimento, esse golpe, né, que se dá no acionista e tal, afeta profundamente o nome, a respeitabilidade da empresa e tal, mas também afeta o mercado, né? Com certeza. Então, assim, existe até uma RJ em andamento agora das Americanas, vários credores se habilitaram, enfim, mas a gente viu que teve um efeito cascata, né? Então, muitas empresas, inclusive, entraram em RJ por causa das Americanas. Essa RJ significa? Recuperação judicial. Tá. Desculpa, por eu estar tão familiarizado. Claro, isso, exatamente. Por eu estar tão familiarizado, às vezes eu acabo esquecendo. Então, existem várias empresas que, inclusive, foram à bancarrota porque elas dependiam dos créditos oriundos de Americanas. Inclusive, grandes bancos aí têm um crédito de bilhões de reais que Americanas está devendo lá para eles. E como que isso vai ser recuperado, né? Como que a confiança no mercado, como que milhares de empregos vão ser mantidos ou de que forma que as pessoas elas vão confiar no mercado para depositar suas economias e, enfim, ter uma renda, ou ter uma rentabilidade que tem como base a confiança, né? Então, acontece muito que grandes empresas, elas têm um potencial enorme de atrair capital, de atrair pessoas para a Bolsa, mas elas têm o potencial de causar um estrago enorme. E é isso que nós estamos vendo hoje com várias empresas que estão com dificuldades financeiras, várias empresas que estão demitindo funcionários por causa de Americanas. Fora, obviamente, o acionista que confiou na empresa, depositou os seus recursos lá e hoje ele tem, por exemplo, tem acionistas que compraram uma ação, ainda que vinha de outras empresas, a 40, a 60 reais. Hoje a ação ela vale efetivamente R$1. Da divulgação do problema, da fraude, até hoje, a ação foi de R$12 para R$1. Então, imagina o teu patrimônio ele encolher mais de 11 vezes. Isso é uma questão que a gente encara como um dano informacional muito grave, porque quando o acionista ele compra uma ação, ele se baseia nos balanços, ele se baseia com o que a empresa divulga para o mercado, da empresa, no histórico da empresa. Então, se ele comprou a R$20, ele chegou àquela conclusão por causa do histórico da empresa, dos balanços, enfim, de todas as informações que a empresa joga ou divulga a mercado. Né? Então, assim, existe um dano informacional grave, eu diria gravíssimo, onde o acionista ele foi enganado pela empresa, efetivamente venderam uma Ferrari para ele e entregaram um Fusca. Então, assim, como que esse acionista ele vai recuperar aquele dinheiro que ele depositou para que entregassem a Ferrari lá para ele? Felizmente ou infelizmente, né? Felizmente porque as questões são mais técnicas, mas infelizmente
por causa do custo, é através de uma arbitragem, através da Câmara de Mercado da B3. Então, esse é o único meio para a recuperação do prejuízo, mas, infelizmente, ele é muito caro. Ainda bem que existem institutos, inclusive o nosso cliente, o Instituto Empresa, em que ele reúne diversos acionistas para eles juntos, reunidos, discutirem contra a empresa e tentarem recuperar o seu prejuízo. Na verdade, assim, a civilização, de certa maneira, a evolução da civilização se dá em cima de confiança, né? Confiança das pessoas, nas empresas, confiança nas instituições e tal. Nós vivemos hoje no Brasil aí um problema que é muito sério, que eu acho que o pior problema que nós vivenciamos no Brasil hoje é o descrédito e a desmoralização das instituições. Com relação ao mercado de capitais, isso é importante, e eu quero passar essa pergunta para ti, é o seguinte, os últimos dados que eu tenho do mercado de capitais é que depois da pandemia para cá nós tivemos a inserção de mais de 2.800.000 novos investidores em mercado de capitais. Isso significa dizer o seguinte, é um mercado atraente, é um mercado que está chamando a atenção das pessoas, dos jovens inclusive, e para isto acontecer e continuar cada vez mais prosseguindo e se desenvolvendo, se sustentando, é preciso exatamente recuperar essa confiança. Como é que faz isso? Bom, se faz isso dando uma resposta muito forte para o descumpridor das leis. Basicamente é isso. Então, assim, existem arbitragens em andamento contra várias empresas que causaram problemas a seus acionistas. Um caso, porque arbitragens são sigilosas, né? Então existe esse problema de confiança de como que isso vai ser esclarecido, como que eu vou ficar sabendo se realmente eu posso ter confiança nas empresas que eu vou investir, se quando eu vou discutir ou se quando algum acionista ele discute, a decisão ela é sigilosa depois. Vazou uma sentença da Petrobras onde ela foi condenada a ressarcir os acionistas. Então isso é positivo já, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, como que a gente vai ter mais confiança no mercado de capitais? Com respostas muito fortes da CVM, da B3 e do Legislativo. Na verdade, existe uma forma muito simples da gente ter essa pressão social e ter essa resposta de forma mais eficiente, que seria remover o sigilo das arbitragens que existem na Câmara de Mercado da B3. É verdade. Deixa eu explicar rapidamente como funciona. Arbitragem. Um acionista vai gastar, em média, R$1 milhão para discutir com alguma grande empresa o seu prejuízo. Independente se foi R$10 mil, foi R$1 milhão, foi 10 milhões de reais, só o custo da Câmara de Arbitragem vai ultrapassar R$600 mil, advogados, perícias, pareceres, enfim, qualquer outro custo que tenha. Bom, o pequeno acionista que perdeu R$1.000, R$10 mil ou R$100 mil, obviamente ele não vai ter como arcar com esse custo. Então existem institutos ou algumas associações, tal como o nosso cliente, o Instituto Empresa, em que ele reúne vários acionistas, ele faz como se fosse um modelo de class action dos Estados Unidos, mas mais abrasileirado, em que ele viabiliza economicamente, o acionista ele paga 1/100º ou menos do valor que ele pagaria se entrasse individualmente, mas a associação e, por óbvio, os escritórios de advocacia que são contratados, como o meu foi, eles precisam dizer assim para o acionista, olha, eu vou te representar, vou viabilizar o custo, mas nós conversamos porque a duração de uma arbitragem é de 24 a 36 meses. Nós conversamos daqui a 24 ou 36 meses. Eu não vou te informar nada sobre o processo de arbitragem. Ué, mas eu entrei aqui e eu quero informações, já que eu assinei aqui, né? Você está me representando. Mas acontece o seguinte, são 400, são 500, são 600 acionistas que se reuniram. A arbitragem é sigilosa. Então, se um acionista vaza essa informação, prejudica todo o procedimento de arbitragem. Então, vamos supor, são 500 acionistas. Tu envia as peças, as decisões da Câmara de Arbitragem para todos. Se um vaza, 499 são prejudicados, e pode ter, em casos mais graves, ter a anulação da arbitragem por causa de um acionista. Qual é o mecanismo que se tem para cuidar para ninguém vazar essa decisão, essa peça que é enviada? Não existe, né? Então, olha que difícil.
apesar de tu viabilizar por um lado financeiramente, tu tem que esconder o andamento e a própria arbitragem, ou seja, para o acionista entender. Olha o risco, né? Tu precisa esconder o que está sendo feito do próprio acionista que confiou, que depositou a confiança em ti. E isso é bem simples. Na verdade, sempre quando nós requeremos, quando nós damos, quando o escritório ele abre, ele dá abertura a um pedido de arbitragem contra essas grandes empresas, nós solicitamos para o presidente da Câmara que remova o sigilo da arbitragem. Só que, infelizmente, depende do aceite da empresa. E qual é a resposta da empresa? Claro. Nós queremos que seja sigiloso. Então, imagina, por exemplo, essa arbitragem contra as americanas sendo pública. Olha a pressão social. Obviamente, não estou desconfiando, nunca vou falar mal dos árbitros, até porque os árbitros são as partes que escolhem. Mas olha a pressão social que é exercida nos árbitros para ter uma decisão ainda mais acertada. Tendo uma CPI, tendo várias investigações, tendo inclusive crimes, né? Em que a ação foi de R$12 ou mais para R$1. Olha a pressão que a mídia exerceria e a própria publicidade deixa todo o processo mais transparente. Deixaria o mercado mais limpo também para se fazer uma atuação muito mais sincera, muito mais heróica, muito mais guerreira do que da forma que infelizmente é feita. Então, sejam as associações, os escritórios de advocacia que representam esses acionistas, de certa forma, o próprio escritório fica com a credibilidade um pouco em xeque, porque tu tem que esconder as informações do teu próprio cliente, do próprio acionista. Então, é difícil. É uma batalha. Existe também o presidente do Instituto Empresa, ele foi convocado para depor na CPI e ele quer levar todas essas situações para que, se a Câmara de Mercado da B3 ela não adote, porque é simples, é só redigir novamente o regulamento, né? Ou o próprio presidente da Câmara pode remover, né, esse sigilo. Então, se não for por esse meio mais administrativo, vamos dizer assim, que os deputados se sensibilizem e que as coisas sejam feitas a partir de agora de uma forma que se passe a mensagem: o Brasil é um país sério, vamos investir nas empresas do Brasil, porque se o acionista for prejudicado, ele vai ser reembolsado, ou ao menos ele vai saber o que acontece nos bastidores do caso, e não somente seus advogados que precisam esconder essas informações dos seus clientes. A questão, duas palavras resumem isso: decência e transparência. Exatamente. Isso aí. Rafael, obrigado pela tua presença aqui, um grande abraço, até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas. Hoje, falando sobre seus direitos, eu gostaria de voltar ao tema na questão dos descontos consignados não contratados. O que ocorre? Muitas empresas, muitos bancos estão ainda fazendo essa atividade, que é os descontos nos nossos aposentados, nos nossos pensionistas, nos nossos servidores públicos, nas esferas municipal, estadual e federal. Mas o Judiciário está atento. Se você, porventura, caiu neste
golpe, está sendo lesado com esses descontos não contratados, saiba que você pode procurar o Poder Judiciário. Lá será suspenso esses descontos, o valor que indevidamente lhe foi descontado será devolvido, corrigido e ainda você leva uma indenização por danos morais numa situação de caráter punitivo e pedagógico para que essas empresas não incorram neste deslize e nessas ilicitudes com o consumidor. Essa é a dica de hoje. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, estamos encerrando o programa desta semana, né? Lembrando, nós já estamos em setembro, agora primavera está chegando aí dia 21 para 22 e tal, e já tivemos aí nos últimos dias tempos primaveris, né? Antecipando que será essa que é realmente a mais aguardada das estações do ano. Estou recebendo aqui com muita alegria a Simone van der Hallen. Obrigado, Simone, pela tua presença. A Simone, que é psicóloga, né? E eu sempre digo assim, nós temos que ter um espaço de psicologia no programa, porque a psicologia humana é fundamental, ela está presente na nossa vida desde antes de nascer e tal, e ela nos acompanha para a vida toda. Simone, nós tivemos aí a pandemia em 2020, né? De lá para cá muitas coisas aconteceram, inclusive o recrudescimento da importância da psicologia para os seres humanos. Como é que tu avalias essas mudanças e a tua área de atuação? Bom, primeiramente quero agradecer ao Silvio pelo convite, muito obrigado por estar aqui. Acho que é um momento ideal, além de ser início da primavera, no dia 27 agora de agosto, a gente comemorou o Dia do Psicólogo, o Dia da Psicologia, das psicologias, da psicóloga, mas a gente chama agora Dia Nacional das Psicologias, porque, como tu disseste, a psicologia está muito presente e vem se expandindo por muitas áreas. Hoje eu digo assim, que onde nós temos pessoas, nós temos a psicologia presente. Então, diferentes áreas, diferentes campos, né? E essa questão do recente momento de pandemia, de acontecimentos no mundo, tornou a psicologia mais popular nas suas diferentes áreas. E eu acho que a psicologia hoje ela tem tido muitas inserções, mas pensando um pouco no meu campo de atuação, né? O meu histórico eu venho da psicologia que a gente chama psicologia organizacional. Então, no início da minha carreira, trabalhei bastante tempo com recrutamento e seleção, que lá nos anos 90 foi um boom, assim, da psicologia junto às empresas. Posteriormente, eu fiz uma longa carreira acadêmica, 15 anos no mundo acadêmico, onde a gente acaba interagindo com muitas pesquisas, com o desenvolvimento da psicologia. E agora eu estou novamente me inserindo no campo mais organizacional, porém no outro olhar, assim, no olhar do sujeito, no olhar de pensar um movimento agora que tem sido impactado pós-pandemia, que são carreiras, que são empregos, que são postos de trabalho e principalmente a questão da saúde mental. A psicologia se tornou muito falada ultimamente por conta desse olhar de que todos nós fomos muito afetados e estamos sendo com os acontecimentos diversos do mundo na questão de saúde mental. Então, algo que se torna mais corrente no diálogo das pessoas, né? E sem aquele receio de pensar a saúde mental como um adoecimento, e sim pensar a qualidade de vida, o bem-estar. Normalmente, assim, quando as pessoas, estou indo no psicólogo, estou indo aqui, ali e tal, tá louco, então, né? Porque tempos atrás, a geração anterior, ela aliava a psicologia a uma medicina para curar uma doença que tu tivesse, sim. Né? Mas, na verdade, a questão psicológica, como eu falei no começo, ela acompanha o ser humano, ela é inata do ser humano. Na Bíblia tem uma frase, uma parábola que diz o seguinte: assim como penso, sucederá. Ou seja, a psicologia trabalha na mente das pessoas, né? Então, eu te pergunto o seguinte, claro, teve essa pandemia e tal aí, e quem mais procura hoje esta terapia, digamos, ocupacional da psicologia? Então, hoje o espaço de uma orientação de carreira, que tem sido o trabalho que eu tenho desenvolvido, ele vem como uma ponte entre as pessoas e as organizações de diferentes contextos e também, muitas vezes, uma ponte para que essa pessoa acesse um olhar mais sobre o seu autoconhecimento e, por vezes,
O processo de orientação de carreira pode levar a desencadear a pessoa, desmistificar um processo de psicoterapia realmente. A gente pensa a psicoterapia como um processo, ou a psicologia clínica, né, como um processo de mais longo prazo, onde o sujeito vai buscar o seu autoconhecimento, seu desenvolvimento pessoal. E a gente pensa a orientação de carreira ou orientação profissional como um espaço mais direcionado a pensar e a ser a ponte para iniciar uma carreira, para mudar uma carreira, para encontrar uma profissão, para se recolocar no mercado. Então, é um processo mais direcionado e que podemos falar assim de um curto prazo, talvez de um menor prazo, mas que o sujeito também, a pessoa também vai revisitar um olhar sobre si mesmo, suas potencialidades. Porque qual a diferença de pensar a carreira ou os empregos lá no início, no século XX, vamos pensar? As organizações buscavam, e tinha uma frase muito conhecida, né? O homem certo para o lugar certo. E cada vez mais, com o desenvolvimento, com o entendimento de que o sujeito é um sujeito complexo, que cada indivíduo tem as suas características, começou a se preocupar em entender melhor essa pessoa e essa pessoa também conhecer melhor. A gente diz hoje que a carreira é um processo de via dupla, é uma escolha, e hoje tu não tens mais uma única carreira. Século XX também, o que a gente tinha? Escolher uma profissão, o jovem do século XX lá escolhia uma profissão para seguir. Inclusive, era muito criticada aquela pessoa que mudava de carreira. Como assim não escolhe? Mudou de emprego, mudou de área. Está perdido, não sabe o que quer. E hoje, cada vez mais, a psicologia ajuda a mostrar essa multiplicidade de talentos e de aspectos que uma pessoa tem que pode levá-la a múltiplas carreiras ou a um desenvolvimento não linear. E para isso, a gente trabalha com este olhar mais focado. Então, trazendo um exemplo, assim, digamos uma pessoa nos procura para repensar, né? Eu estou trabalhando, mas eu estou insatisfeita, e isso tem sido uma fala de hoje em dia, né? Estar ansiosa com o trabalho, estar repensando, eu vou ficar até o fim da minha vida trabalhando aqui ou não, ou eu perdi o emprego, e o que eu faço para me recolocar? Então, muitas vezes tu vai trabalhar com ferramentas que façam com que aquela pessoa revisite os seus objetivos, suas metas, seus propósitos e construir com essa pessoa um projeto de vida, um plano de ação para que ela possa explorar as suas potencialidades, buscando caminhos num mercado que hoje está muito diversificado. O mercado hoje empurra bastante as pessoas a uma busca empreendedora. Mas como que eu vou empreender? O que eu sei fazer? O que eu sou bom? Então, o processo de orientação de carreira é explorar esses talentos. Esse potencial que, como tu disseste, nós somos potencialmente capacitados a muitas coisas, né? Fazer muitas coisas, disciplinarmente. Então, a questão da psicologia, pelo que a senhora está falando aí, é exatamente despertar na pessoa que ela tem esse potencial. É aquela história, né? Tu tem o bom e o mal dentro de ti. O que vai prosperar é aquilo que tu alimentares. Tu começa a alimentar, de certa maneira, um viés empresarial, de empreendedorismo, como a senhora falou, tu vai desenvolver isso. E muitas vezes a gente pensa, não, mas eu trabalhei sempre numa empresa, ou eu trabalho, só sei trabalhar em empresa ou com emprego, né, carteira assinada. Não, mas o que tu fazes no teu dia a dia dentro de uma empresa, mesmo numa equipe onde tu tem uma hierarquia, é mostrar o teu talento. É trabalhar com as tuas possibilidades de contribuir para a equipe. Então, se eu estiver empreendendo, eu também vou estar buscando isso, só que às vezes é isso, sem a figura hierárquica, sem a figura de alguém, e aí isso desorganiza às vezes a pessoa. Como é que eu alcanço isso? E também nós, por virmos de modelos mais engessados, vamos dizer assim, um formato século XX de empregos mais fixos, de lineares. Compartimentalizados, né? A gente, por vezes, se afastava. Uma pessoa adulta, hoje na faixa madura, um adulto maduro, que hoje está com um potencial altíssimo para o mercado de trabalho, para as áreas e contribuindo com a sociedade, com conhecimento, ele era visto assim, terminou a sua carreira, o senhor não sabe fazer mais nada, a senhora vai para sua casa descansar,
passar. E hoje a gente tem visto, primeiro, uma necessidade do mundo de que as pessoas trabalhem por mais tempo, e trabalhar é algo que constitui sujeito. Então, encontrar coisas que ele desenvolva e que ele contribua. E aí, isso fazia com que eu pensasse, não, agora eu não sirvo mais. Mas, às vezes, eu fazer um processo de orientação de carreira vai ver assim, o que eu tenho de talento? O que eu tenho de bagagem? A gente tem valorizado muito as pessoas com conhecimento, com experiência, pela sua bagagem, o quanto que ela vai contribuir com a sua visão. Aliás, a senhora tocou num ponto aí, a Associação Comercial de Porto Alegre está criando um projeto aí que eu achei fantástico, 60+. Qual é esse projeto? Ele visa exatamente fazer isso que a senhora está alertando aí, propondo, de certa maneira, que é aproveitar a experiência das pessoas com 60+, eu estou com 72 anos, estou dentro, para passar exatamente essa experiência. Por exemplo, assim, eu sempre cito o seguinte, quando eu comecei a trabalhar em 1971, eu jogava futebol, aí eu deixei para outros melhores do que eu jogar e redirecionei minha carreira, formei em jornalismo, economia, fiz mestrado em economia, fui professor e tal. E durante a minha trajetória profissional, eu digo para meus filhos, eu tive 3 carteiras profissionais. Tamanho era a diversidade que o jornalismo, a economia e tal, ela te dava, e tamanho eram as possibilidades que o mercado oferecia. Então, hoje, está muito difícil tu ter uma carteira de profissional, sequer uma folha preenchida. Isso mexe com a cabeça das pessoas, né? E demanda uma autonomia, demanda algumas características que a gente tem dito que é a característica do profissional hoje. Tu tem que ser determinado, proativo, ter autonomia, e por vezes as pessoas vêm de um modelo que elas tinham sempre o seu formato mais guiado. Então, como é que eu faço essa transição, né? Essa autonomia, como é que ele faz? Hoje a gente vê também várias pessoas em diversas idades acessando o ensino superior, né? Cursos ou cursos técnicos, tendo acesso, e por vezes assim, como eu faço essa transição? Trabalhei anos no escritório, mas agora me formei, e lá na psicologia, do tempo que eu trabalhei durante 15 anos com curso de psicologia também. Foi na La Salle? Na Universidade La Salle, sim. E eu conversava com muitos jovens e pessoas maduras que estavam nos cursos, né? Ou que vinham fazer psicologia como um sonho de curso, assim, era um sonho que eu tinha, mas agora como é que eu faço? Eu estou trabalhando há anos nisso, como é que eu vou transitar para essa outra área? E esse processo, eu tinha muito em mente, assim, lá dentro eu já desenvolvia com egressos, alunos que estavam lá, tentava orientá-los para essa busca de transição de carreira, e saindo de lá depois, agora eu tenho uma parceria, nós estamos, eu e uma colega, que também psicóloga e doutora, também como eu, doutora Milena, que nós estamos no Instituto Unitatis, que é um instituto que pensa a multidisciplinariedade e a saúde e o bem-estar das pessoas. Uma busca de desenvolvimento em prol de um bem-estar do sujeito. Então, hoje a gente tem trabalhado muito em diferentes abordagens. A psicologia também já serviu lá no início da era industrial para ser aquela área que buscava as pessoas para acompanharem o ritmo e o olhar das organizações. Hoje a gente vê a psicologia, em algum ponto, buscando muito o olhar assim, como é que eu trago bem-estar, satisfação para os seres humanos, para uma sociedade onde que o desempenho e o desenvolvimento vai se dar como consequência. Se eu tiver pessoas com uma boa saúde mental, elas vão ser produtivas, vão contribuir, vão encontrar seus propósitos. E a senhora fala dessa questão do desempenho, né? Eu nunca esqueço uma entrevista que o Nelson Piquet, tempos atrás, ele concedeu, e perguntaram para ele quem é que ganhava uma corrida de Fórmula 1. Aí ele dizia assim, olha, quem ganha a corrida de Fórmula 1 não é o camarada que faz a volta mais rápida, é aquele que tem a média de volta mais alta. Qual é a lição disso aí? Você sempre tem que buscar o desempenho superior, sempre estar num bom desempenho para poder prosperar na vida, tá? Para poder atingir os seus objetivos. Quer dizer, então, é uma grande lição, né? E depois perguntava assim, qual é o cara que ganha, qual é a estratégia dele na corrida? São duas coisas que eu nunca esqueci. Ele disse, olha, o que ganha não é só aquele que mantém a média mais alta, mas aquele que sabe fazer a ultrapassagem nas curvas. É ali que se decide a corrida.
Porque, normalmente, segundo ele explicou, na reta os carros são iguais para desenvolver a velocidade deles, mais ou menos se igualam. A diferença é nas curvas, quando você sabe ter habilidade, aí que entra a habilidade do piloto, de ele fazer aquela... Pode ver uma coisa, aí tu observa as corridas e tu vai ver que realmente o cara que ganhou a corrida foi aquele que ultrapassou na curva. Quando é mais difícil, quando ele venceu a dificuldade maior. Sim, que nos mostra, né, Silvia, essa questão do talento e da... As empresas falam muito das competências, talentos. A competência, ela vem acompanhada, só vai ser competente em algo que tu tem aquele talento. Isso também é uma discussão, assim, de que, eu não tenho talento. Não, eu tenho algum talento. Qual talento? Eu tenho que descobrir. E também, hoje, trazendo para esse olhar de uma expansão, de uma psicologia pensando o bem-estar e a saúde do sujeito, quando se fala nas empresas, lá, década de 80, 90, as competências, se falava nos conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Hoje já se contempla também as questões para além disso. E sim, valores, espiritualidade, pensando o sujeito na sua complexidade. É verdade. Doutora, eu fiquei muito feliz em ter a senhora aqui com essa entrevista maravilhosa e que abordemos, né, que venhamos a abordar também outros assuntos relacionados... É um campo muito vasto, muito complexo, né? Mas tenho certeza que essa entrevista aí acabou sendo muito boa porque trouxe esse conteúdo e esse despertar das pessoas para exatamente essas questões que envolvem a psicologia humana. Para as pessoas serem um pouco mais felizes, né? Obrigado pela sua presença. Até uma próxima. Muito obrigada, Silvio, pelo convite, pela oportunidade e querendo conversar um pouco mais sobre isso, quem está nos assistindo, podemos seguir e também no Instituto Unitatis. Muito bem. Bom, nós ficamos por aqui no nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana. Muito obrigado pela audiência. Tenham todos uma bela semana. Semana que vem, um novo encontro. Até lá.